Sabemos que a espiritualidade tem sido um tema muito tabu, mas também sabemos que nos últimos anos a espiritualidade tem ido para outro nível e tem deixado também de ser assim tão tabu, especialmente por causa da física quântica, por causa de vários estudos sobre a energia, sobre que nós somos energia. Isto é muito interessante porque a pergunta que eu gostava de fazer antes de avançar neste vídeo é te perguntar se tu estás disponível para deixar ir certas coisas para que através desse processo tu possas permitir co-criar ou dar espaço a outras. A vida está sempre em movimento e é muito importante perceber quando é que é a hora que certas experiências, certas emoções da nossa vida ultrapassaram já o prazo de validade e nós temos que dar espaço a algo novo. E isso é quase como se tivéssemos que limpar o nosso jardim para plantar algo novo. E aqui, isto é muito importante porque está muito relacionado com a lua nova, que nós vamos ter em breve no signo de Peixes. Além de estarmos na temporada de Peixes, vamos ter uma lua nova em Peixes. Vai abrir um portal, entre aspas. Quando eu falo de portal, não é num lugar místico, é como se fosse uma manifestação energética para que nós possamos tomar novas consciências em relação a esta energia, a praticidade junto com a consciência espiritual e emocional. E também temos Saturno em Peixes. Então, isto tudo aqui está-nos a pedir para a gente reconhecer padrões, especialmente emoções, ou neste caso, padrões emocionais, que podem estar a impedir ou a limitar ou a gerar resistência para nós criarmos uma realidade nova. Com esta informação, é muito importante que tu observes quais são as emoções que têm direcionado a tua vida. São emoções de carência, são emoções de insatisfação, são emoções de falta, são emoções de dor. As emoções, elas não são mais do que certos termómetros ou sinalizadores da nossa própria realidade. Elas estão a mostrar se o caminho que a gente está a ir é um caminho leve e fluido ou se é um caminho muito mais conectado ao passado, muito mais conectado à carga que a gente carrega e que de certa forma a gente está preso, está num processo quase de adição dessas emoções. Então a nossa percepção, ela fica sempre limitada nesse lugar emocional. E aqui é que entra a importância de escutarmos as nossas emoções. Só que nós temos tendência de fazer é, se a emoção é desconfortável, a gente quer eliminar, a gente quer rejeitar, a gente fica muito aflito e começamos automaticamente em buscas de fugas e de resistências para não sentir aquilo. Todos nós vivenciamos isso, até eu vivencio isso. E mesmo tendo tanta prática espiritual, há momentos que as emoções são extremamente profundas, por isso é que é tão bom ter um acompanhamento terapêutico de alguém que nos ajude, de certa forma, a perceber que é seguro a gente sentir aquelas emoções, que é seguro aquilo ser libertado, curado, visto, acolhido, para que a partir desse lugar a gente dê um espaço a uma emoção nova. Então todas a nossa realidade, ela está a manifestar algo, ela está-nos a trazer bem-estar ou não nos está a trazer bem-estar e automaticamente, quando uma realidade não te está a trazer bem-estar, ela está-te a revelar automaticamente qual é a realidade que tu mais queres vivenciar na tua vida. Se eu estou num relacionamento com uma pessoa que não comunica comigo, isso me traz ansiedade, me traz mal-estar, me faz sentir que não sou vista, que não sou acolhida, eu tenho que ter consciência que eu preciso de alguém que comunique comigo. Então, isso faz parte da minha natureza, é algo que me faz sentir bem. E eu percebo que muitas vezes, aquilo que as pessoas, os processos que eu percebo que as pessoas mais chegam quando vêm fazer trabalho terapêutico, é que elas não estão
a aceitar e acolher as suas próprias necessidades. É como se é errado eu desejar aquilo, é errado eu querer vivenciar aquela experiência, ou é limitado, não é possível para mim. Como não é possível, a pessoa vai construindo uma identidade que tem que sustentar ou tolerar aquela pessoa. Ou às vezes a pessoa está tão em conflito com o passado, com o que não foi, o que devia ter sido, ou que ela quer tanto transformar alguém do seu passado, que ela está a olhar para as pessoas e para as experiências do presente na esperança que ela vai conseguir modificar uma realidade externa para se sentir de forma diferente numa realidade interna. Mas não é assim que as coisas acontecem. O trabalho sempre acontece a partir de dentro. Então para um pouco, neste momento, eu vou-te dar um exercício. Pega num papel e escreve tudo o que essa experiência que tu queres transformar ou que tu queres criar uma nova realidade te está a fazer sentir. Não diretamente em relação a uma pessoa, porque as pessoas da nossa realidade são apenas reflexos ou nos trazem questões internas que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos transformar, que nós precisamos curar. Então pega num papel e esvazia nesse papel toda a informação e tudo aquilo que tu estás a sentir em relação a essa experiência. Imagina que é algo do teu trabalho. Eu sinto-me mal no meu trabalho, eu sinto que nada flui, eu vou para lá e não quero ir, e este trabalho é muito difícil, e o meu patrão trata-me mal, seja lá o que for, coloca para fora. Quando tu colocas para fora, escreves, procura ler depois, porque quando tu fores ler, tu vais ter uma visão mais zoom out da experiência e vais-te a perceber quem é o eu que está a carregar toda essa carga. E tu vais conseguir reconhecer com esse texto, talvez até várias crenças que tu possas ter conectadas a essa experiência. E são crenças que estão em ti e que estão a mostrar que precisam ser curadas, que precisam ser integradas, que precisam ser transformadas. Ok? Mas isto é a primeira etapa e a mais principal é a etapa do reconhecimento. Se tu consegues reconhecer, eu tenho estas crenças. E quando tu reconheces, às vezes se a pessoa não tiver uma boa estrutura emocional, ela pode se colocar muito ou num lugar de vitimização ou num lugar que, o que é que eu vou fazer agora? Mas relaxa. Relaxa numa primeira etapa. Primeiro a gente vê a desarrumação para depois começar a colocar cada pecinha no seu lugar. Então, primeiro, procura reconhecer a confusão, as crenças, as emoções que estão aí, porque a partir do momento que tu assumes e tu as vês, tu já estás a meio passo de as conseguires curar. Após tu teres tomado consciência dessas crenças, para um pouco, ok? E percebe quais são as crenças novas que tu tens que co-criar, que tu tens que começar a integrar dentro de ti, ok? E percebe qual é a nova realidade que tu queres manifestar. Então aí, toma-se a consciência das crenças velhas, das crenças ali limitantes, começa a construir novas crenças baseadas nas que eu tomei consciência nas limitantes. Imagina, o meu patrão não me valoriza, então tu podes dizer, eu sou valorizada por figuras de autoridade, ou eu sinto-me valorizada por figuras de autoridade, ou eu não posso, imagina que estás a trabalhar num lugar que não te identificas, que não te faz sentir bem. Qual é a crença que está sustentada nisso? É esse sentimento, eu não posso trabalhar num lugar onde eu me sinta realizada. Então coloca essa nova crença, eu posso trabalhar num lugar onde eu me sinto realizada e satisfeita e feliz. Isso é uma nova intenção para esta lua nova. Então escreve as novas intenções, ok? E dentro dessas novas intenções, toma foco, que ação. Tu podes pegar em 3 ou 4, não sei quantas tu vais escrever, mas começa a trabalhar micro, especialmente se tens pouca experiência em práticas espirituais, como meditação, como técnicas. Pega em 2 intenções e percebe como é que tu podes desenvolver essas intenções. Então vamos lá.
Imagina que tu colocaste, eu sinto-me valorizada com figuras de autoridade. Primeiro ponto importante que tens de questionar é assim, que parte de mim eu própria não me valorizo, ou que ações eu estou a fazer na minha vida que alimentam esta conclusão, este eu sou. Porque muitas vezes as pessoas não se apercebem, mas diariamente elas estão a tomar ações e estão a fazer coisas que estão constantemente a sustentar a identidade que elas estão identificadas, que é sustentada pela uma crença. Então, se eu não me sinto valorizada, muitas vezes pessoas que não se sentem valorizadas, elas não vão procurar cuidar-se de si, a sua estética talvez não é cuidada, não se alimentam bem, talvez não tenham capacidade de se reafirmar, olhar para elas e dizer assim, ok, o meu trabalho é este e o que é que foi que eu fiz em função àquilo que eu tenho que entregar nesta empresa, ou que eu tenho que entregar a esta pessoa, que está realmente a mostrar que eu sou capaz, que eu tenho valor, eu estou a gerar valor também à empresa que eu estou a trabalhar. Para quê? Quando tu tomas consciência disso em ações concretas, ou tu fazes ações concretas, tu vais começando a reconhecer o valor em ti. E a partir desse lugar, tu vais conseguir comunicar com os outros e sentir-te muito mais confiante em definir-te e dizer assim, olha, mas eu faço isto, 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 isto. Então, impõe os teus limites, impõe a tua afirmação, não é entrar em conflito, não é ficar com raiva. Porque a maior parte das vezes da raiva de muita gente, às vezes neste tipo de conflitos profissionais, estão conectados muito com as frustrações internas delas próprias, não conseguirem se validar quem elas são. Uma das experiências mais interessantes que eu tive há 3 meses atrás foi que eu tive que escrever, eu decidi fazer um post onde eu escrevi o meu percurso profissional. E foi incrível, porque quando comecei realmente a escrever e a ver a minha história, uau, eu não sei, um sentido de valor, um sentido de realmente do quanto eu tenho para entregar, do quanto eu realmente me esforcei muito, o quanto eu estudei muito. Isso fez total diferença na minha energia, fez total diferença nas transformações que eu estava a fazer a nível profissionais. Porquê? Porque eu estava-me a ver todo o meu percurso e sentir tudo que eu, Débora, especialmente a Débora do passado, fui vivenciando para chegar até aqui agora e poder estar-te a passar todas estas informações. Então, olha um pouco para o teu processo, olha um pouco para o que tu fazes, olha um pouco para ti, olha um pouco para a forma como tu te tratas e percebe se ela está alinhada com essa intenção. Então, escolhe entre 2 intenções e observa, faz perguntas importantes em relação se tu estás a fazer ações práticas em relação ao direcionamento dessa intenção que tu queres tanto que se realize na tua vida. Imagina que há um relacionamento. Ok, eu quero estar, imagina que tu colocas como intenção, eu quero, ou neste caso eu nunca gosto do termo eu quero, mas eu escolho viver um amor saudável, equilibrado e do qual eu posso me sentir segura e plena nessa relação. Ok, tudo bem, é uma figura externa, mas tu, pergunta-te a ti, eu estou plena com quem eu sou? E eu sinto-me aberta, qual é o meu pensamento sobre os homens? Qual é o meu pensamento sobre as mulheres nas relações? Qual é o meu pensamento das relações? De que forma é que eu estou a cultivar novas percepções em relação aos relacionamentos? De que forma é que eu estou a cultivar uma melhor relação comigo? Porque às vezes nós queremos que os outros nos compreendam e nós próprios não nos compreendemos. Nós próprios não sabemos das nossas próprias necessidades. Uma das coisas que ajudou-me imenso a fazer uma triagem maior quando eu estou num date ou quando eu estou a conhecer alguém é a total consciência do que é que me faz bem e feliz e do que é que eu tenho para entregar numa relação. Então, quando tu estás nesse lugar de consciência do que tu
és, do que te faz bem, te faz feliz e o que tu tens para entregar ao outro. Então também tens de perceber se lhe interessa a ele receber isso, porque senão tu não vais te tornar numa pessoa que tu não és para entregar algo ao outro só para que ele goste de ti. Isso não é autêntico, não é real. E se tu fores autêntica nessa consciência, tu vais começar a perder muito menos tempo quando estás a conhecer alguém, porque é automático, tu vais conseguir tomar uma consciência emocional e uma consciência interna se vale a pena conhecer um pouco mais aquela pessoa ou não, se vale a pena avançar com aquela pessoa ou não, porque uma coisa que eu aprendi com a idade e com as minhas experiências é que os sinais estão nos primeiros encontros, os sinais estão nas primeiras etapas, só que muitas vezes a gente ignora, nós não prestamos atenção, nós estamos num lugar, queremos tanto algo que vamos descuidando em coisas que vão ser muito importantes para nós a longo prazo. Então, isto é um exemplo do que vocês podem fazer nesta lua nova em peixes. A energia está extremamente intuitiva e criativa para vocês fazerem isso. Depois vai ter um ciclo de uma lua cheia em Virgem com eclipse lunar. Então, todo este processo eu acredito que te vai dar uma clareza gigante para tu soltares, né? Busca a organização também de Virgem. Deixa que as emoções e a intuição flua de peixes e solta algo antigo e te permite dar espaço a algo novo que não vai acontecer por magia. Vai acontecer porque tu te dedicaste, porque tu decidiste cultivar, porque tu decidiste desenvolver e porque tu realmente sabes que estás num processo e não pode ser um processo de demorar muito tempo para ver resultados, mas precisa ser um processo que seja alimentado diariamente, para que aí tu vais dizer assim, uau, eu hoje sinto-me de maneira diferente, eu hoje olho para a realidade de maneira diferente e eu hoje tenho percepções totalmente diferentes desta área da vida.